Paz do Senhor, meus irmãos, para o devocional de hoje, vamos falar sobre renúncia, ou renunciar ao egoísmo. Vamos ver a palavra, onde foi o tema proposto para esse devocional. Está em Mateus 20, 28. Jesus vem falando aqui, mas no final ele já começa ali no 25, mas no 28 ele fala: bem como o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e para dar a sua vida em resgate de muitos. Essa palavra ela é muito forte, porque quando Jesus fala que ele veio para o resgate de muitos, as pessoas são tendenciosas, mas não era para todos. Jesus ele amou o mundo de tal maneira que deu a sua própria vida para todo aquele que nele crê, não pereça e tenha uma vida eterna. Então essa palavra ela vem muito a trazer o entendimento de que quando ele fala muitos, é porque muitos não aceitam, não querem viver essa vida perto de Jesus. Não é porque Jesus não ama eles, é porque eles têm um coração tendencioso a viver do seu próprio jeito, pela sua própria natureza humana. E eles são tendenciosos a olhar mais a religião do que o próprio conceito daquilo que Jesus veio falar. Eles não olham para a Bíblia como uma verdade. Porque quando não se tem Jesus e não se tenha o ato de confissão e não se tem o Espírito Santo, que são as verdades que nos ensinam aqui da palavra, você olha a Bíblia como um livro qualquer. É por isso que é difícil. E é mais fácil você olhar para isso aqui e dizer, mas não era, tá vendo como ele está dizendo aqui? Mas justamente é porque talvez você ainda não entendeu, né? Que é nós que temos que nos achegar a Ele, porque o que Ele deveria ter feito, Ele já fez. Ele nos deu, né, a oportunidade, através da graça e da fé, algo que nós não merecíamos, a nos achegar a Ele, né, e deixar um pouco os conceitos religiosos e as doutrinas de homens e buscar um relacionamento pessoal com o Espírito Santo, para que ele possa fazer morada em nós e nos ensinar os atos de justiça, o convencimento do pecado, juízo, né, dentro de nós. E esse estabelecer isso é por fé, né? Então esse egoísmo, esse deixar o egoísmo, tem uma situação aqui que eu queria até olhar com os irmãos para a gente poder entender essa palavra, né? E quando a gente fala de egoísmo, eu vou falar mais pelo lado cristão, né? No cristianismo, um ser egoísta é geralmente visto como uma atitude contrária aos ensinamentos de Jesus Cristo. Ele se refere a um comportamento de alguém que coloca seus próprios interesses, desejos e necessidade acima dos outros. É como se você estivesse servindo ao Senhor dentro da casa de Deus, buscando um cargo, olhando para o cargo. Porque mesmo lá no mundão, quando você está numa empresa, quando você olha só para o teu cargo, você não consegue fazer gestão de pessoas. Imagina você achar que você pode enganar Deus estando dentro de uma igreja, fazendo o serviço, servindo ao Senhor, mas todo mundo que olha para você vê que você tem um privilégio, você quer se sentir privilegiado, você quer se sentir diferente dos outros, e ainda fica tentando enganar os outros, achando que você engana Deus, né? Eu acho que é muita hipocrisia do ser humano achar que ele pode enganar Deus, aquele que conhece nós antes de sermos gerados, antes de abrir a boca, conhece o que nós íamos falar. Como é que você pode achar que você está ali dentro da igreja achando que está servindo, sendo que todo mundo está olhando? E a palavra de Deus nos ensina que aquele que conhece a verdade, mas não coloca ela em prática, engana a si mesmo, não engana os outros. Então essa hipocrisia de que você está fazendo ali para o bem do próximo, por isso que muitos vão chegar diante do Senhor e vão dizer, Senhor, Senhor, em teu nome nós profetizamos, nós expulsamos demônios, nós curamos os enfermos. Quem faz a obra é o Senhor. Nós somos um instrumento de bênção na vida dele, nós somos um instrumento de Deus nas mãos dele.
Então você não fez nada, quem fez foi Ele. Você apenas teve a graça sobrenatural do Senhor, os dons, a capacitação do Espírito Santo para que Ele pudesse usar a sua vida, usar a minha vida em detrimento de outras pessoas que ainda não conhecem a verdade, se achegaram até Ele. Né? Que Ele nos deu o poder da reconciliação. Então esse poder sobrenatural de Deus, ele não é algo que foi pela tua sabedoria, né? Totalmente diferente. Né? Então, essa questão do egoísmo, né? Então, ele está falando que é sem considerar bem comum a vontade de Deus ou o amor do próximo, né? Completando aquela frase que eu estava. Então, e a definição é o algocentro, ou algocentramento buscando vantagens pessoais, né? Isso é terrível, né? Vendo que isso, mesmo que isso prejudique outras pessoas. Essa atitude é considerada na Bíblia, essa atitude é condenada na Bíblia porque impede o amor verdadeiro e o serviço ao próximo, que são fundamentos da vida cristã. Então, se você olhar Filipenses 2, 3 e 4, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente consideres uns aos outros superior a você mesmo. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Tiago 3,16, pois onde há inveja e ambição egoísta, aí há confusão e toda espécie de males. Em João 3, 17 e 18, se alguém possui recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer o amor de Deus? Né? Então, e tem mais coisas, né, que Jesus fala, né, em João 13, 12 e 17, quando lavou os pés dos discípulos, né, em 15, 13, né, também ele fala, ensinou que devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Então, são muitos ensinamentos de Jesus. O problema é que muitas vezes nós não conseguimos colocar em prática. Essa palavra vale para mim também, que estou fazendo esse devocional aqui, que muitas vezes sou egoísta também. Mas Deus, Ele está falando no meu coração aqui, né, que o meu relacionamento tem que ser pessoal com Ele. Porque se eu não mudar alguns conceitos, porque às vezes a gente não gosta, às vezes tem um trabalho na igreja, a gente não sei. Principalmente, sabe o que acontece, irmão? Muitas vezes os trabalhos dentro da casa de Deus, eles são muitas vezes, eles encontram mais dificuldade nos próprios irmãos que ficam gerando demanda do que aqueles que estão lá fora. Porque aqueles que estão lá fora vêm para receber. Mas se eles vieram para receber algo de Deus e nós estamos oferecendo só o natural, eles vão entrar e vão sair da mesma forma que entraram. Por quê? Porque o poder sobrenatural de Deus, ele só vai atuar quando tem unidade. E quando não tem unidade, Deus não ordena a bênção. Né? E prédio não quer dizer nada. O poder de Deus está dentro do ser humano hoje que confessou Jesus e aceita Ele como Salvador. Porque o Espírito Santo ele se manifesta quando tem união, né? Quando tem propósito. E aí o Espírito Santo começa a se manifestar. Que Deus abençoe a sua vida e que essa palavra sirva de reflexão para nós, para que nós possamos deixar o egoísmo de lado e servir verdadeiramente ao Senhor. Grande abraço, um ótimo dia.